Supermercado Arco-Íris, desde 1984. Não vá além, vai direto a ele. Sorveteria Chamusca, melhor do local. Sabores únicos vão te conquistar. Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se fala. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na sorveteria K-Shake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na sorveteria K-Shake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Itamonte. Boa noite, pessoal. A paz. Mais um episódio incrível do Nome do Pai. Esse programa maravilhoso para estar levando a vocês, edificando seus lares com a palavra de Deus. E hoje estou aqui com uma irmã muito especial. Dá boa noite aí, Sandra. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Que hoje seja um programa bem diferente, meio especial, para que fale no seu coração, tire dúvidas, te direcione, te impulsione. Continua. A irmã Sandra, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, viu, irmã Sandra, por estar aqui comigo, para não passar sozinha nesse programa. E é uma semana especial, semana de Natal, Sandra. A gente vai abordar um pouquinho sobre essa semana, né? Vai ser muito especial o episódio de hoje, né? E antes de a gente chamar os nossos convidados, eu quero trazer uma mensagem para vocês justamente por essa semana de Natal, tá? Então, a semana do Natal não é sobre pausa no trabalho, mesa farta ou tradições bonitas. O Natal é uma interrupção divina na história humana. Deus não pediu licença. Ele entrou no templo, nasceu pequeno, frágil, fora dos palácios e longe dos holofotes. Enquanto o mundo ainda busca grandeza, status e poder,
Deus escolheu uma manjedoura. E aqui está o confronto. Se Jesus nascesse hoje, ele seria reconhecido na nossa agenda ou ignorado pela nossa pressa? Celebramos o Natal, mas muitas vezes rejeitamos o Cristo que ele revela. Gostamos do menino no presépio, mas resistimos ao rei que chama ao arrependimento. Queremos a paz que ele oferece, mas não a cruz que ele exige. O Natal nos lembra que Deus se aproximou, mas também nos confronta com a pergunta eterna: o que faremos com esse Jesus? Não existe Natal verdadeiro sem rendição. Não existe manjedoura sem cruz. E não existe Cristo Salvador sem senhorio. Que nesta semana do Natal, o nascimento de Jesus não seja apenas lembrado, mas recebido. Não apenas cantado, mas vivido. Em Mateus 1:21, diz assim: ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Que ele não encontra apenas enfeites, mas corações quebrantados. Que ele não encontra apenas tradição, mas transformação. Né, Sandra? A gente entende mais um pouquinho sobre essa semana, e não somente essa semana que a gente só leva por esses dias, mas para o resto da nossa vida. Essa transformação, esse coração quebrantado e o entendimento desse Jesus Cristo sobre as nossas vidas, né, Sandrinha? O Natal ele não é só um mês. Tem gente que baseia o Natal em um mês, né? Às vezes tem uns que adianta até novembro e dezembro, mas não. O Natal é comunhão, é o ano inteiro, e é assim que a gente deve seguir, né? Tanto com família, com a nossa rotina dentro do nosso Natal, né? Porque hoje é isso que a gente vai falar, né? Sobre a importância do Natal, como nós devemos viver o Natal, as formas diferentes, né? É sobre isso. Sobre isso. Quer apresentar os nossos convidados, irmã Sandra? Com certeza. Hoje a gente está aqui tendo a grande honra de estar entrevistando o pastor Rocha, né? Seja muito bem-vindo, pastor, e a irmã Cirlei. Que Deus possa abençoar vocês. E estamos aqui, ó, ansiosos para aprender, né? Para aprender com vocês. Boa noite. A presença de vocês, tá? Boa noite, Tissa. Boa noite, a Sandra. Né? Que alegria estar aqui, né, cara? Minha paz de alma aqui, a minha querida esposa, né? Que a gente se sente bastante confortável lá da esposa, né? E aquele abração ao Fred, né? Que está ali na técnica de som, né? Deixa a gente mais confortável. Que prazer, gente, estar com vocês, poder participar aqui mais uma vez, né? Amém. Aqui do chat, em nome do Pai. Amém, pastor Rocha. Pastor Rocha, então o nosso intuito, né, é a gente entender um pouquinho mais sobre o Natal, né? Culturalmente se tornou um marco social. É tempo de reunir a família, trocar presentes, decorar casas, né, comer bem e celebrar o fim do ano. Isso não é errado. A cultura reflete uma necessidade humana de comunhão, esperança e recomeço. Celebrar o clima do Natal sem compreender o motivo, né? Esse é o intuito do que podemos ter esse risco, né? De celebrar o Natal sem essa compreensão, né? Então, o intuito do programa é a gente entender o porquê dessa celebração e manter a tradição, mas sem perder a origem, né? Então, o que o senhor pode nos falar, pastor, sobre realmente esse Natal cultural? Na verdade, a gente não se aprofunda tanto, né, nessa parte cultural, né? Como pastor, a gente está sempre mais voltado o que o Natal representa concernente à palavra de Deus, né? Mas a gente sempre busca procurar entender qual é a visão, né, do mundo lá fora, né, o mundo cultural. Então, assim, as pessoas apresentam o Papai Noel primeiro, né, como símbolo do Natal. Elas geralmente estão referindo-se a uma mistura de tradição, né, e uma mistura cultural, valores emocionais e também crítica ao consumismo, né?
Então, o espírito de generosidade e magia, né? Tem essa parte de presentear, né? Essa parte mágica. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu acho lindo essa época de Natal, enfeite, essa demonstração linda, né? E é porque você está com a família, abraçar os amigos, presentear, que entra na parte aqui de consumismo, o comércio, mas é bíblico, não é verdade? Jesus, quando nasceu, não recebeu presentes? Então tem aquelas pessoas que transformam isso numa coisa vultuosa, assustadora. Gente, é bíblico. Dá presente, assim, né? Tá certo que, como vocês mencionaram na introdução, né? Não deixar só para o Natal, né? Você tendo a possibilidade de poder presentear, porque às vezes você não mede o presente pelo valor, mas o gesto, né? O gesto. Eu aprendi uma coisa quando eu era bem menino, estava na escola, e eu era uma pessoa assim, mais simples, mais pobrezinho da classe, quando eu estudava. E quando chegou o aniversário da minha professora, ela chamava Dona Lourdes, e a gente amava ela demais, né? Aquela mãezona, paciente, né? Cuidadosa, assim. E então todo mundo levou um presente para ela. E eu queria fazer isso também, né? Eu comprei apenas uma caixinha de lenço. E foi nesse dia que eu aprendi. Que ela pegou minha caixinha de lenço e disse, olha, é o gesto que vale, né? Porque num simples gesto, num simples presentinho, a gente consegue transmitir o amor, o respeito que existe naquela pessoa, né? Então, eu particularmente, eu gosto dessa coisa bonita, assim, do Natal. Embora cada pessoa, ela torce para um lado, né? Ela torce para um lado. Por exemplo, existem várias histórias, né, sobre o Papai Noel. Qual foi a origem dele, né? Como se originou. Então, é aquela origem que até na introdução nós falamos aqui, né? De um velhinho bondoso que anda pelo mundo, né? E ele quer recompensar pessoas que foram boas, crianças que foram boas, né? Essa é uma parte. Aí pegaram esse Papai Noel e transformaram ele num velhinho bondoso com a veste vermelha. Essa veste vermelha, ela foi adotada pela Coca-Cola, né? Que já leva para o lado comercial, não é verdade? O consumismo, né? Outros contam a tradição de São Nicolau, né? Que foi dava para ser generoso com pessoas menos favorecidas. Então, isso tudo entra na cultura, né? Tudo isso na cultura. Então, cada pessoa leva para um jeito. E tem aqueles que levam também para um bom papai, que sai presenteando, recompensando as pessoas, né? Que é uma época de demonstração de amor, de carinho, de presentear, de alegria, de unir as famílias, né? Então, essa é, que eu entendo, é a parte cultural. Eu vejo dessa forma aí, tá bom? Eu achei legal o senhor falar isso. Estava comentando até hoje com a Maria, que como foi se perdendo com o tempo, né, essa união, hoje vai diminuindo. De repente, se eu passar hoje só eu, Fred, parece que cada um vai tomando seu rumo, né? Isso. E até questão de presente para você ver. A gente estava até comentando. Ela falou assim, né, até o amigo secreto a gente parou de fazer na minha família. Eu falei assim, mas a minha família também parou faz um tempo. Mas por quê? Para quem não tem entendimento, pessoas elas pegam mais a questão do valor do presente do que aquele gesto que estava sendo recebido. Isso. Então, a pessoa, como diz o senhor, tive condições de dar a isso, mas com essa sabedoria dessa professora, ela recebeu com os bons olhos. Mas com o olhar humano, ela vai falar assim, nossa, eu ganhei uma caneta enquanto outra ganhou um celular. Não vou fazer mais isso não. Né? Eu dou bem um isso. prejuízo. Então, Sim. isso é até ruim com esse olhar, né? De você não entendeu que mesmo que ela deu uma caneta, mas foi com um gesto de carinho e amor Exatamente. pela sua pessoa, né? E isso é muito legal o senhor ter falado, viu, pastor Roger? Porque hoje, infelizmente, pessoas vêem valor no presente, vêem valor no coração daquela pessoa, né? Na verdade, você vê, eu era menino, né? Estava no primeiro grau, né? E
esse gesto ficou guardado no meu coração. Até hoje, eu tenho essa visão de um presente. Não seria o valor, mas o gesto, né? A demonstração que você transmite através daquele simples presente. Então, eu daria um conselho assim, que todas as pessoas, ao receberem um presente, né, elas possam receber assim, não pelo valor, mas a pessoa tentando demonstrar, né, o respeito, o carinho, né, que ela tem. Isso é lindo demais. Eu acho isso muito lindo. Eu aprendi muito com isso. Verdade. Pastor, é uma dúvida. O cristão, ele tem um jeito diferente de celebrar o Natal. O senhor acha que a gente fugiu muito do esperado? Porque a gente falou muito sobre o comercial, né? Sobre as comidas, sobre a troca de cor para chamar mais atenção. O senhor acha que a gente fugiu muito? E por quê? E como que a gente consegue resgatar? Porque tem gente que tem muita dúvida, né? O Natal é dia de quê? Celebrar o quê? Então, tem hora que eles levam para a mesa apenas um momento assim de fartura, mas eles estão esquecendo o propósito. Qual é o propósito? Na verdade, o Natal, eu até fiz alguma anotação aqui. Se eu posso fazer isso? Pode, com certeza. Para a gente poder falar do verdadeiro sentido do Natal, né? Então, eu até comentei com a Tícia agora há pouco que eu procuro assim admirar a maneira que as pessoas, às vezes, elas conseguem desenvolver e mostrar o sentido verdadeiro, às vezes até sem o desejo de ofender as pessoas, né? Que tem essa tradição. Agora, a irmã foi muito objetiva, Sandra, nessa pergunta, porque é o seguinte, eu entendo assim como pastor, que nós temos em nossa igreja os cultos que são celebração da palavra, que é ensinos da palavra, né? E se a gente vai se distanciando devido ao mundo corrido, essa vida agitada, né? A gente vai deixando de ouvir, de se renovar concernente ao entendimento, né? E aí a gente vai se distanciando, porque a Bíblia diz assim, como purificará o mancebo o seu caminho? Desobservando a palavra conforme ela é, na verdade? Então, por exemplo, essa é uma época em que a gente vai novamente trazer à tona, né, ou buscar novamente se renovar acerca do sentido verdadeiro do Natal, que é na verdade, é um cumprimento da promessa de Deus, né? Então, olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz assim, desde o Antigo Testamento, Deus promete a salvação, né? Então, eu citei aqui Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, o que nós entendemos que Deus havia planejado o verdadeiro Natal, que é a vinda de Jesus e o seu nascimento, né? Então, o Natal é o cumprimento de uma promessa que o nosso Deus Pai fez, né? De enviar o seu filho Jesus. Eu citei alguma coisa aqui, mas não podemos citar mais, quer ver? Em Miqueias 5:2 diz assim, e tu, Belém Efrata, posto que pequenas entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, olha a promessa e hoje o cumprimento do que nós estamos falando hoje, que é o verdadeiro Natal. Isso já estava no coração de Deus, né? A vinda de Jesus, né? Nascendo como um menino, ele se fez homem, né? Habitou entre nós, nasceu como menino, né? Existe até uma coisa bonita que eu aprendi, assim, que Adão, ele foi criado, formado, né? Então, ele falhou, mas Jesus foi nascido, né? Nascido. Então, por isso ele teve essa grande vitória, né?
Então está aqui, gente. O sentido verdadeiro do Natal é o cumprimento de uma promessa que Deus fez da vinda de Jesus para ser o nosso Salvador. Agora, a gente não pode esquecer. A gente tem que estar sempre memorizando, né? Como igual a Santa Ceia, né, moçada? Eu acabei de pensar nisso. É, E a gente está reduzindo, né? E uma coisa tão Isso, pequena, com tipo, certeza. vamos reunir só pra gente comer, né? É. Aí vira meia-noite, a gente se cumprimenta, se sauda, Feliz Natal. Mas e que Natal que é esse? Foi só comida? Foi só presente? E às vezes a gente dá um presente, igual já foi falado aqui, com aquele valor de preço, mas não de afeto, né? E o Natal é muito mais, e a gente mais está que isso, né? diminuindo essa grandeza toda, É. né? Então é importante, eu até parabenizo vocês, né, da gente aproveitar uma oportunidade como essa, né, e se dirigir ao nosso povo, ao povo que está ouvindo, para a gente voltar, né, à realidade e lembrar do verdadeiro sentido do Natal, para a gente não fazer, como eu entendi a sua preocupação, né, esse distanciamento e deixar que a cultura, o que Grita mais do que realmente. grite mais, eu fale mais forte do que a realidade que a palavra de Deus ela está nos ensinando, né? E aí vem a nova geração, como você disse, os filhos, né? Que você tenta passar para os filhos, na verdade, sem tirar essa magia. Eu acho lindo que Eu você também acho lindo, encantador. tentou fazer, e eu também vejo assim, né? Como é lindo você tentar passar a realidade mesmo do verdadeiro Natal, que é muito sério, mas sem tirar essa magia, né? Essa beleza que ele que eu estou aqui, né? Imaginando o momento que eu vou reunir com a minha família. O ano passado, por exemplo, eu e Mancilei, a gente estava solitário, porque nós estávamos lá em Santa Fé do Sul, naquela região do Noroeste Paulista, longe de todos os meus filhos, longe dos filhos dela, da nossa família mais próximo. Eu lembro que a gente almoçou no restaurante, né? Foi bom, Deus proveu tudo. Mas ninguém preenchia aquele vazio que a gente sentia, sabe? Faltava aquele brilho, aquela magia, né? Que a gente estava distante. E agora, esse ano, nós já fizemos uma programação de reunir a família toda, né? Já estão lá trabalhando. E a gente não vê a hora, né? De poder ser grato a Deus, de poder viver esse momento do Natal em família, né? E quem sabe Deus, na bondade, a gente poder dar um presentinho, Verdade. alguma coisinha, né? Verdade. Que vai demonstrar essa coisa boa, gostosa, que é o verdadeiro Natal. E completando o que o senhor falou, pastor Rosa, isso traz o intuito da gente estar fazendo esse tema hoje aqui, né, no episódio, é trazer essa pureza do Natal, né? Que o Natal não é somente uma data, né? Ela é sobre um ato divino que está acontecendo, né? Então, pegando aqui em João 1,14, fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus não enviou somente um anjo, né? Ele não enviou uma carta, ele veio, Ele né? veio. Como você falou, através de um homem, né? Então, que o pessoal entende que é muito mais do que uma árvore de Natal, do que um Exatamente. pisca-pisca, né? Uma das coisas, né, que é bem abrangente não é o dar o presente, mas é receber, né, o presente que foi Jesus. Então, se a gente entender isso, fica bem mais fácil para a gente Porque o entender Natal o que realmente é o Natal. é um tal que de Jesus comemorar o veio aniversário dele sem ele. sem ele. Isso. E não Então, tem é como. Ele não receber trouxe esse mais uma presente, vez, né? Ele é o presente que nós recebemos, né? Sobre isso, o maior presente que, O maior que presente ele nos que- deu. E a gente fica esperando o presente de outros, e valores, mas presente nós já recebemos, né? E Que tem uma ele veio. passagem linda que a Sandra, o pastor Roger, mas você pode falar melhor do que eu, que ele fala assim, ele deu, ele enviou, ele deu seu único filho por amor a nós, né? Ou ele João entregou- 3,16? 3,16, que a gente chama de Textuário. texto áureo da Bíblia, né? Então diz aqui, ó, o Natal revela o amor de Deus pela humanidade. Aí é citado João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal né? maneira. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Olha o tamanho do mas presente. tenha a vida eterna.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa época é uma época da gente lembrar, né? O preço que foi pago Verdade. por nós. Então, primeiro Jesus veio, nasceu, né? Nasceu da Virgem Maria, conviveu com a gente. Nós aprendemos que Jesus foi chamado como Filho do Homem, o sentido Filho do Homem era um Cristo apaixonado pelo homem. Ele nos ama de uma forma, né? Então ele queria se identificar como homem. Verdade. Então isso é prazeroso, gente. Nessa época a gente sentia essa alegria. E no meio dessa comunhão toda, Toda. passar isso para os nossos irmãos, nossa família. Esse é o intuito, né? E muitas das vezes a gente esquece isso. Que é passar para os outros quem é o nosso presente de verdade, quem foi Jesus, né? Quem é Jesus na nossa vida hoje, né? Verdade. Lindo. Sandrinha, quer entrar nessa? Você tá maravilhosa. Eu queria Tá lindo compartilhar. de ouvir. Ai, Deus. Eu queria compartilhar. Eu sei que várias mães vão assistir, né? E quando a gente aceita Cristo, a gente aceita e a gente quer rejeitar todo o paganismo, todo o pecado, né? E aí a gente acaba querendo acertar tanto que às vezes a gente erra. E como eu estava conversando, né, nos bastidores com o pastor, né, com a Tissa, com vocês, teve os meus filhos, e eu sempre amei também a magia do Natal, porque é muito lindo, é muito maravilhoso, é um momento de comunhão. Então, eu comecei a buscar em Deus uma maneira que eu pudesse comemorar com meus filhos o Natal, mas que eu não fugisse e deixasse apenas o comercial, apenas isso Consumismo, né? tomar a cena. Né? Porque eu acho lindo a parte de presente, eu acho lindo a parte do enfeite, mas existe a parte melhor, né? Que é a do evangelho. Então eu criei o quê? Uma estratégia. E funcionou muito bem. Tenho 3 filhos. Eu falava assim para eles, olha, o Natal tá chegando, então vocês precisam continuar sendo obediente, bonitinho, indo na igreja, fazendo tudo certinho, porque o Papai do Céu vai tocar no coração do bom velhinho, do Papai Noel, para ele dar um presente bem legal. E olha que legal, vocês vão poder fazer até uma cartinha. Vocês fazem uma cartinha, mandam no correio, a mamãe envia. Eu não deixei de andar com eles nessa magia, mas eu não depositei poder a isso, né? Porque a gente não pode deixar que nada roube o lugar de Jesus, né? E a gente sabe que em muitos lares, até mesmo de pessoas cristãs, isso tem tirado cena, né? Eles estão realmente, assim, deixando que isso entre comercial e não está dando o devido valor. Então, eu falava para eles, se vocês forem bonzinhos, Papai do Céu vai liberar um presente. E aí, claro que a mamãe e o papai corria, né? Comprava o presente do papai e da mamãe, porque cada um tinha que dar um, e mais o do Papai Noel. Mas aí que é o gostoso, porque Deus ele sempre proveu e nos deu essa estratégia. Então não tem necessidade da gente excluir o nosso filho de tudo, não trazer o mundo para eles, mas trazer uma essência, a presença, né, de Deus. E hoje, se a gente... eu acho a Bíblia fenomenal, porque a Bíblia fala assim, se não tem sabedoria... Peça a Deus. Peça. Então, mamãe, eu amo Natal, amo, eu acho lindo. Deus me deu essa estratégia para me colocar dentro da minha casa. Esse ano não teve enfeite, não foi porque não teve tempo mesmo. Mas dentro da minha casa a gente sabe celebrar tudo com ordem e decência e com muito temor. Né? Então, que vocês usem, né? Os papais e as mamães que não sabem, né, como separar, que não tem ideia de como levar essa magia e acha que não consegue colocar Cristo no centro. Peça sabedoria, usa essa estratégia, peça que Deus vai dar, né? E assim tem sido lá em casa por muitos anos, né? Agora meus filhos estão
maiores, né? Eles não estão crendo tanto no Papai Noel, mas chega uma hora que graças eles a param, Deus, né? eles normal. agora eles sabem que tudo que vem para eles é o Papai do Céu, né? Eles não falam Papai do Céu, mas agora eles falam meu Pai, né? Eles falam Jesus. Então, se eles ganham alguma coisa, eles falam assim: ah, mãe, que bênção Jesus nos deu. Então, é uma forma de evangelizar até os nossos pequenos. Sim, eu vejo isso, até um certo cuidado. E hoje, realmente, com esse entendimento, mas o entendimento hoje por causa da palavra Exato. e das autoridades, né, que a gente tem hoje nas nossas vidas, essa importância do cuidado espiritual, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, não é somente no Natal, mas se a gente não tiver essa visão espiritual falando, a gente acaba colocando sempre qualquer outra coisa na frente de Deus, né? Exatamente. Então, às vezes as crianças perdem o sentido do verdadeiro Natal depositando só no Papai Noel. Exato. Então, se o papai e a mamãe invertessem esse papel, imagine como eles iam enxergar da mesma forma que ele enxerga o Papai Noel para Jesus, Para Jesus, né? exato. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado sempre com essas trocas, Sim. né? Existe uma cultura envolvida no estudo, mas que a gente sabe que tudo isso é uma criação, é uma forma que ele nos deu para sempre estar pondo ele no centro. Pastor, por que você acha que no dia de hoje as coisas vão mudando de um ponto que sempre as outras coisas acabam tendo destaque e Jesus acaba ficando em segundo plano? Olha, Tícia, eu acho que o povo está com os pés no céu e a cabeça na terra. O povo está olhando para as coisas aqui de baixo. E hoje nós estamos no tempo de olhar para cima. A nossa, Colossenses 3, diz, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então, o que nós estamos pensando? A gente, quando se apega ao presente, esquece de olhar o futuro. Então, hoje existe um apego muito grande ao presente, né? A gente está olhando aqui para baixo. Nós temos uma dificuldade porque realmente a gente foi feito no pó da terra e nós temos muita facilidade de ceder às coisas daqui. Nós gostamos daqui, né? A gente se apega com facilidade. Às vezes eu faço até referência assim na igreja. Você entra num escritório, como é que fala? Coisa médico, um consultório médico. Se tiver uma revista Veja e tiver uma Bíblia, você é cristão, mas você é tentado, né, por causa do elo mundano. Essa é a minha maneira de ver, de pegar a revista Veja. Mas a riqueza está onde? Na palavra de Deus. E quando você pega, quem está à volta assusta. Você já percebeu isso? Verdade. Você chegar em qualquer recinto, né? Se tiver coragem de chegar com a Bíblia na mão, você tira a atenção de todo mundo vai olhar para você, né? Então é isso. Mas ó, nós estávamos falando assim de uma coisa festiva, maravilhosa, né? Esse brilho do Natal. Isso, olha aqui o que a palavra de Deus diz, porque é bom a gente ir citando, né? Mas olha como ela fala. Olha para você ver, né? Está aqui, ó. Aqui em Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Né? O que mais? Trago nova de grande alegria. Será para todo o povo que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Está vendo, Sandra? Essa magia, essa coisa linda, eu enxergo isso. Os anjos vieram com aquele prazer, aquele gozo, aquela felicidade. E é isso que tem que estar dentro da gente, né? Receber essa notícia dessa forma. Acho que eu estou falando demais, não sei se... Deixa eu falar aqui. Olha, eu vi assim, qual que é a interpretação da manjedoura? Né? Vocês veem que coisa linda. O que era a manjedoura? A manjedoura era um local aonde se hospedavam os animais. O que é que tinha ali quando Jesus nasceu, né? Alguns falam que tinha os animais, é verdade que estava ali. Então, se você fizer a análise de uma manjedoura, é um lugar fétido, um lugar que cheirava urina, né? Estrume de animais que estavam ali. E
E foi ali que Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, o que aquele lugar se transformou? Não é verdade? Se transformou num palácio. Não é verdade? Então vamos trazer para nós, vamos trazer por espiritual. A manjedoura simboliza o nosso coração sem Cristo. Sujo. Não é verdade? Cheio de mazelas, cheia de ruindade, cheio de mal. Mas o dia que Cristo nasceu dentro do nosso coração, ele transformou esse nosso coração mau, né? Que vivia nesse sentido mal, num grande palácio. Hoje Jesus habita em nós. Então isso é mágico, gente. Isso é lindo, isso é bonito, não é? Muito. Eu enxergo dessa forma, tá bom? E esse é o motivo da alegria nossa, né? Por isso essa alegria nossa. Aqui até fala assim, o nascimento de Cristo é Deus dizendo, eu não desisti de vocês. Né? A vinda dele é um intuito, é um presente. É um presente. É um presente de falar assim, gente, ainda não desisti do meu povo. Exatamente. Né? E é isso Aí que a diz gente tem aqui, que o ensinar. Natal aponta para a redenção e não apenas para a celebração. Né? Redenção. Salvação em Cristo Jesus. Olha, pastor, é incrível, porque por isso que eu acho que a gente tem que pegar, então, esse momento, que acho que as pessoas ficam sensíveis, é muito engraçado. As pessoas que estavam brigado com o pai, começam a reconciliar nesses momentos, né? Mas a gente não passar só no momento, né? Seja um momento de Natal, um movimento natalino, né? Que a gente consiga levar isso, como a gente estava falando, né, irmã? Para o nosso dia a dia. Pro dia a dia, né? com A gente certeza. entender quão lindo o nascimento de Jesus nessa época, o propósito da vinda dele, né, por nós, e tudo que ele passou por nós até hoje, como se diz, até hoje ele faz ainda muito por nós, né, após a ressurreição dele. Então, o intuito mesmo é a gente despertar da mesma forma o brilho do pisca-pisca, o brilho natalino, né? Esses brilhos, o brilho de Cristo, a luz de Cristo nas nossas vidas, né, Sandra? Que isso, eu acho que é a maior riqueza que o ser humano às vezes acha que não, mas, gente, é muito lindo. Quando enche o nosso coração com essa luz, com essa riqueza. Tira essa escuridão, né? Tira tudo de ruim, Sim. como se diz. Agora vamos deixar um pouco tenso. Não, você fala, gente, que é tudo. Vamos deixar um pouco tenso. Pastor, explica pra gente o que seria um Natal assim pagão. O que seria esse paganismo? Porque às vezes a gente precisa ter um choquinho de realidade. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, o meu jeito de celebrar o Natal já está perfeito. Né? É assim que eu aprendi, é assim que eu vou continuar aprendendo. Mas o que seria esse Natal pagão? Eu acho que o Natal pagão é as pessoas estragar essa beleza que é o Natal. Não é verdade? Por exemplo, eu vou contar uma experiência para você que soou mal para mim. Mas a gente tinha por costume, todo Natal, passar com meu pai, que está com 92 anos de idade. Minha mãe morreu agora com 85 anos. E todo Natal é sagrado a gente ir para a casa dos pais, né? Às vezes você se reúne lá com a família, tem os cristãos e não cristãos, né? Então, eu tive um momento assim difícil, porque quando a gente se reunia, foge assim, né, desse o verdadeiro espírito natalício, né? E a gente entra para isso que você está falando, que é beber, né? E bebeu. As pessoas às vezes querem falar alguma coisa da família que está engasgado, ele aproveita esses momentos. Verdade. Então eu vejo assim que o Natal pagão é as pessoas que elas entram por um lado contrário, não sabem realmente, né, o verdadeiro sentido do Natal, né? Que é ação de humildade, né, de obediência, reverência a Deus, né? A celebração da nossa salvação. E ele entra por esse caminho, que é beber, e nessa época, né, acontece muita coisa, né? Jovens são destruídos.
E Natal não é para isso. Eu vou cantar aqui, posso cantar? Pode. À Mas eu vontade. vou pronunciar assim algo que ficou muitos anos no meu coração, que é um hino, na verdade. Mas eu vou parafrasear ele aqui, tá bom, né? Então ele diz assim: há uma noite gloriosa que tem o poder de transformar rudes espinhos em belas rosas. Traz o filho distante, ao lares vão retornar rumores de guerra constante. Essa noite a paz vai acalmar. Então, isso fica dentro de mim, sabe? É dessa forma que eu enxergo. Aí entra o que você disse, filha. O Natal pagão, de alguém que não compreende essa beleza, né, que foi anunciado, né, esse ato de humildade, que aqui diz assim também, ó. O Natal ensina humildade e obediência. O Filho de Deus nasceu de forma simples, revelando o caráter do reino de Deus. Em Lucas 2, 6 e 7 diz assim: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Filipenses 2, versículo 6 e 7 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo. Olha que Esse versículo é lindo demais. é muito profundo, né? Muito profundo. Então, filha, eu enxergo isso. As pessoas levam para o outro lado, né? Tira essa magia de presentear, de sorriso, de alegria, de abraço de família, perdão, compreendendo, né, que através de Jesus, do seu nascimento, nasceu a salvação para nós. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos leva, num dia como esse, a aproveitar para dar aquele abraço, perdoar, esquecer as coisas passadas, né? Verdade. E aí as pessoas deturpam isso tudo, né? As pessoas corrompem isso tudo e começam a beber, né? E ali perde o controle, perde o raciocínio, e em vez de fazer um conserto, consertar a família, acaba estragando, né? Verdade. E eles Então- vão muito para o simbolismo também, né? Também. Porque tudo eles querem simbolizar. O presente simboliza isso no paganismo, a árvore, A roupa, a roupa. né? Eles começam Tudo a é. atribuir poder àquilo que Deus ele nos deu com tanta De graça. beleza, né? Que graça. É isso aí, né? Então, houve uma época, eu era novinho, talvez hoje não faria isso, né? Mas eu levantei no meio da mesa assim e me dirigi ao meu pai e disse: meu pai, por favor, Natal não é isso que a gente está vendo aqui, né? Essa mesa cheia né, de coisa que vai estragar o nosso Natal daqui a pouco, né? Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Meu pai sentiu mal até, mas depois foram pensar, né? Raciocinar sobre aquilo. Eu queria que eles realmente voltassem nisso que eles estão falando, conhecer o verdadeiro sentido do Natal, né? Acho que era um dever meu de chamar, como nós estamos fazendo hoje aqui, né? O dever da gente poder estar através do chat aqui, desse momento, a gente poder despertar as pessoas, né? Numa forma alegre, porque eu estou sentindo um ambiente muito gostoso aqui, né? Espero que lá em casa também vocês estejam sentindo esse mesmo ambiente. A gente quer transformar, não quer tirar essa beleza, né? Não quer ofender ninguém também, machucar ninguém, mas mostrar que existe algo muito real e muito profundo e muito belo na comemoração do Natal. Verdade. Verdade. Aqui tem até um texto lindo que como o Natal, o que Natal transforma, né? Então, o Natal cultural aquece, o Natal comercial distrai, mas o Natal de Cristo transforma, né? Então, que a gente pode entender que o presente vira gratidão, a mesa vira comunhão, a família vira missão e o coração vira manjedoura, é o que o senhor estava falando. Então, o Natal é essa transformação nas nossas vidas. Se a gente entende, e tudo a gente entende de onde, pastor? É na palavra de Na Deus. palavra de Deus. Né? É. Ali ele revela tudo para a gente até entender esse momento festivo, né? Nessa semana que está acontecendo. O Natal, esse Natal que salva, é o Natal que permanece e é o Natal que o mundo precisa.
né? Então, como se diz, é um momento de perdão sincero, Sim. mais quebrantamento, mais arrependimento, né? Mais entrega a vida em Cristo, né? E as outras coisas, isso tudo é acrescentado, presente acrescentado, né? Decoração acrescentado, mas o intuito maior é que ele seja sempre o centro. É esse que é o intuito do programa, que Cristo seja o centro de todas as coisas na sua vida, né? Que ele não seja o segundo plano somente, né, Sandrinha? Ou só quando tá com uma dor, ou que tá precisando, mas que ele seja realmente prioridade na vida da E sua só vai família. conseguir comemorar aquele que realmente conhece quem é Cristo, né? Verdade. Vai conseguir trazer ele para a mesa, comemorar, se alegrar quem conhece ele. E ele, olha, eu vou te contar, não tem amigo melhor. Não tem. Não existe, né? Verdade. O Fred estava falando o que é. Vai lá, Sandra, eu quero que você fale mais. Você viu o que meu marido acabou de falar? Pode falar. Passa para o pessoal escutar o que ele falou. O Fred, a gente falou que é o sombra, que é o técnico, ele falou que é uma oportunidade até da gente evangelizar de uma forma que o pessoal possa entender o intuito, né? Essa magia que a gente está falando do Natal, que é a luz de Cristo, né? Então, a gente não ficar só na luz do pisca-pisca, mas a luz de Cristo A na nossa verdadeira vida. luz, né? Né, Que ele irmã é. Sandra? A verdadeira luz Fala a verdade, né? dele. Não tem como não ser uma Não luz. existe. E não é só no Natal, né? A gente transmite isso todos os dias. Que nós possamos viver esse dia a dia dessa forma. E não só esperar só o Natal, esperar só essa data para poder presentear, para poder falar, para poder... Perdoar. né? Não é só o Natal, a gente tem que fazer isso todos os dias da nossa vida. Ele tem que estar... Se ele está nesse palácio que é o nosso coração, então que nós deixamos ele nos usar todos os dias para a gente poder ter essa pessoa, não só nessa data, mas todos os dias das nossas vidas. Verdade. E em Lucas 2:11 ainda fala para essa semana que está acontecendo de Natal, hoje vos nasceu o Salvador. Então, gente, essa semana, esse presente que a gente está mostrando para vocês, que é o nascimento de Jesus nas nossas vidas, né, Sandra? Sim, teve até um episódio de um Natal que eu passei, que eu tinha muito assim, Natal tá no pessoas, e Deus me levou a ter um Natal diferente há 10 anos atrás, sabe? Eu passei o Natal numa UTI com meu menino. E para mim, aquele seria o pior Natal da minha vida. Até que Deus ele me apresentou a proposta do Natal. O que é Natal? Comunhão com o aniversariante. E aquele dia eu tinha tudo para ter a minha noite totalmente destruída, porque eu estava longe da família, eu estava longe dos presentes, eu estava longe do calor, né, da família, dos amigos. Mas aquele dia Jesus ele se revelou para mim como o meu presente. Exatamente. E foi, assim, um Natal diferente, porque eu passei a virada do ano, porque é uma coisa que eu aprendi. Passar o Natal, passar o Ano Novo, sempre assim, em oração, sabe? E aquele ano não foi diferente. Eu estava muito machucada, mas eu passei a virada da minha noite, né? De joelhos, orando, falando com Deus para que Ele curasse aquele momento em mim, que aquele Natal não fosse um registro falido daquilo que eu ia viver, mas que fosse uma experiência. Claro que eu não falei com essa leveza, com esse sorriso, não. Eu falei chorando mesmo, eu falei destruída. Mas o resultado foi que hoje eu guardo aquele dia como um dia que Jesus ele se revelou para mim. Ele sabe? realmente estava lá, né? Ele estava lá. Não tinha um bolo, não tinha refrigerante, não tinha fofoca, mas tinha ele. Ele como centro de tudo. E ele entrou ali naquele momento, e o fato de mim passar orando, tinha pessoas que não eram cristãs, que não conheciam Cristo como eu conhecia. Então eu carrego a amizade até hoje, e eles
entenderam que a dor não pode substituir, né, aquilo que Deus ele faz na nossa vida. A forma que ele entra, que ele cura. E aquele Natal foi um Natal maravilhoso, gente. Não tinha motivo para comemorar, porque eu estava numa situação complicada com meu filho. Meu filho internado, entre vida e morte, mas eu estava ali aos pés daquele que é a própria ressurreição, né? Poderia Então, te dar esse presente, né? Natal é isso, gente. É você entender quem é Cristo e trazer ele para o centro. Amém. Exatamente. Pastor Rocha, estamos no finalzinho do programa, mas antes da gente se despedir, eu que gostaria tanto para a irmã Cilei e para o pastor dar um recado pessoal que está nos assistindo, de uma forma para eles ter essa conscientização dessa semana do Natal. E quiser mandar um beijo também para alguém, é a câmera de vocês, fica à vontade. Deixa a irmã Cilei falar primeiro, né? Já põe as mulheres na frente. Ele é todo cavalheiro, gente. Ele é um gentleman. Mas, na verdade, eu quero deixar para todos, inclusive para os meus filhos, né? Que já faz muito tempo que eu não vejo. Não é fácil para uma mãe, né? Mas o que eu queria deixar é que vocês todos, quando olhar para esse momento, quando ver esse momento, quando chegar esse momento de comemorar o Natal, não olhar só para dentro de si, mas olhar para o próximo e fazer aquilo que Jesus mais fez, que foi servir. E nós precisamos estar dispostos a servir o outro, a fazer o melhor para o outro, porque nós sabemos que. Então, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal. O Wellington, o Elton, meus filhos amados, meus netos, que eu amo de paixão, e a toda a nossa igreja. Que Deus possa conceder a vocês um Feliz Natal, em nome de Jesus. Que lindo, hein? Perfeito. É isso. Olha, Tissa, irmã Sandra, eu vejo assim que se a gente realmente compreender o sentido verdadeiro do Natal, essa coisa linda que ele realmente causa em nossa vida, vai nos levar a gente ter esse prazer de dar um sorriso, de abraçar, uma demonstração, porque o que Deus nos ensina, né? Deus é amor, né? Quem ama, ele permanece em Deus. Então a gente vai demonstrar. Mas isso só acontece quando a gente entender realmente o sentido verdadeiro do Natal, né? Você saber que Cristo nasceu, né? O sentido por que ele veio. E aí a gente também teve a fé, né? De acreditar nas promessas de Deus, abrir o nosso coração, né? A nossa manjedoura, o Cristo transformar, né? A nossa manjedoura num palácio, num lugar de brilho, de maravilha. E aí a gente, sim, poderá viver esse Natal mágico, né? De estar com a família, né? De abraçar a família, de perdoar se houve alguma coisa que aconteceu. É um dia, não é verdade? De abrir o coração para sentir essa alegria, de se renovar e viver essa magia, como a Sandra está mencionando muito, que ela não quer deixar que isso se apague, né? Eu acho que quando a gente compreende de verdade o sentido do verdadeiro Natal, a gente vive essa magia, a gente vive essa maravilha, essa paz, esse gozo, né? Esse desejo de estar com a família. E se houver a possibilidade, né? Dê um presente, presenteie. Foi dado presente para Jesus, tem gente, não, isso aí não tem nada a ver, gente. Está na Bíblia presentear, né? Dê um presente, viva esse momento, não é verdade? Aproveite. Então, nós estamos agora na época do Natal, né? E geralmente as empresas, comércio, tudo, a gente também recebe um tempo, né, para poder estar com a família. Aproveite esse momento, né? Viva esse momento mágico, né? E adore, agradeça a Deus, reconheça o que ele fez por nós, né? Citando assim, né? Eu falei essa semana que quando a gente faz uma oração dizendo, Senhor,
perdoa minhas dívidas, como eu também devo perdoar, né? Que é uma parte que Deus dá para a gente. É quase que uma troca, né? Ele está dizendo assim que a dívida perante Deus é algo imperdoável, é impagável. E Deus pagou através de quem? De Jesus, né? Então, sinta essa maravilha. Amém? O que eu queria dar é um beijo no coração de cada um dos que estão nos ouvindo, né? De vocês que tiveram esse brilhante momento, a equipe que vem trabalhando com esse incentivo de que as pessoas realmente compreendam, né? A profundidade da palavra de Deus. E hoje o tema é Natal. Deus abençoe vocês, viu? Ó, beijão aí para todo mundo no coração, né? Amém. E que você que está ouvindo esse chat agora e ouvindo a palavra de Deus possa refletir, deixar que a palavra de Deus entre no seu coração, né? Nós somos deixando esse ambiente leve, né? E citando a palavra de Deus para que ela penetre, ela é viva, uma coisa viva que vai, né, transformar o coração. Então, você dê esse lugar e viva um momento ímpar com a sua família, né? E comece o ano 2026 lá em cima, né? Alegre, feliz, em paz, tranquilo, né? Amém. E quando a gente faz isso, saúde reina dentro da gente, a paz reina no nosso lar. Então, é isso que eu desejo. Viu? Amém. Deus abençoe a todos. Como se diz, convida ele para ser o centro da vida sua, da sua família, Amém. né? Naquela mesa, naquela comunhão, né, Sandra? Letícia e Fred, Sandra, obrigado pelo carinho e Imagina. pelo convite. Eu que quero agradecer pela disponibilidade. E olha, Muito obrigada mesmo. A gente que agradece muito pelo pastor que deu a sua disponibilidade de estar aqui, a senhora também, né, irmã Silene? Obrigada, eu que agradeço. Para trazer, para nos ajudar de alguma forma, o pessoal a entender um pouquinho mais essa pureza do Natal, né? Essa luz divina no Natal, né? Amém. E eu não posso deixar, irmã Santa, de agradecer os nossos apoiadores. Exatamente. Vou até ler aqui, que é um texto muito bonito que o Fred fez, para a gente poder agradecer. Quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que sustentou essa temporada no Em Nome do Pai em 2025, que nada disso seria possível sem e caminharam, estão caminhando com a gente nessa missão, nesse propósito do Em Nome do Pai. Então, nossa gratidão ao Anderson e à Paula, através da Undergás e Água e o Pão de Queijo Sabor da Serra, que estiveram conosco fortalecendo esse projeto e ainda continuam. O Afonso e a Thalita pelo apoio com o consultório Dr. Afonso Leone e a Farma Leone caminhando junto com a gente nessa missão. E também a Garagem Gourmet, Mateus Fritinhos na Hora e a Pizzaria San Diego, que deixaram nossos episódios ainda mais saborosos, cuidando com carinho da recepção dos nossos convidados e da nossa equipe. Que Deus recompense a cada um de vocês. E não deixe de alguma forma se sentirem parte, vocês estão fazendo parte dessa obra com certeza, tá bom? E para vocês, a irmã Paula, ela começou a mencionar, achei muito sábio do posicionamento dela. Para quem não tem condições e às vezes fala assim de alguma forma de ajudar a gente, continuando esse trabalho aqui do Em Nome do Pai, mas em oração, né? Que isso ajuda muito a estar protegendo esse programa, nos protegendo. Então, a intercessão de vocês é muito importante também para a gente estar continuando nessa obra linda que a gente está realizando para engrandecer sempre o nome de Jesus e ele ser reconhecido cada vez mais, tá? E se esse programa você sentiu no coração de lembrar de alguém, de ouvir tudo isso que foi mencionado aqui, não deixe de compartilhar, né, esse vídeo, compartilhe para as pessoas entenderem um pouco mais o intuito do Natal e não deixe de se inscrever no canal, que isso nos ajuda muito a levar cada vez mais esse meio de comunicação para mais lares e edificando mais lares também, né, irmã Sandra? Nos fortalece aí também. Segue a página do Em Nome do Pai, 4, e também lá a página do Ita na Rede. Quer mandar um beijo, Sandra? Claro. Eu quero mandar um beijo muito especial, né, assim,
para pessoas que esse finalzinho de ano perderam alguém. E que quando chega no Natal, ai, aí Verdade. bate aquele vazio. E eu quero finalizar com um versículo que eu gosto demais. E é um versículo que me ajuda muito na caminhada. Que é Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, em vez de você ficar triste, desamparado, não querendo comemorar, não querendo se ajuntar, que você possa trazer no seu coração a única esperança que nos faz caminhar, que nos move, que é que um dia Jesus vai voltar. E a palavra do Senhor ainda continua dizendo assim: e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Se você perder um ente querido, que em nome de Jesus possamos todos nos encontrar na glória. Amém. Glória né? a Deus. Ninguém. Se você, no decorrer, né, da nossa conversa, viu que o seu Natal tá meio diferente do que é para ser, dá tempo de corrigir, né, pastor? Amém. Corrija, traga Cristo para o centro e não deixa nenhuma perda, né, te distanciar daquilo que Deus ele tem para você. Deus tem vida de comunhão, né? O verdadeiro crente é aquele que tem prazer em ter comunhão, né? E eu quero deixar também um beijo para os meus meninos. Pode. Elias, Eliseu e Eliabe. Bonito. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, porque eu amei. Ah, que bom. Deixa eu te perguntar. Gostou? Gostei, Ai, que eu bom. amei. Eu quero agradecer também pela sua disponibilidade Amém. de estar aqui comigo na mesa, me ajudando muito a levar esse conceito, né, esse propósito natalino. E mais uma vez, agradecendo o pastor Rocha e a irmã Cilei. Um Feliz Natal para vocês, para você, irmã Obrigada. Sandra. Vocês E também. é isso, pessoal. Estamos aqui. Posso dar um Feliz Natal aqui? Pode. Privilégio, né? A gente já passou por várias cidades trabalhando para Jesus e eu desejo a felicidade de todos por onde nós passamos, que a gente sente até hoje o carinho, pessoas, né? Tá sempre mencionando, fazendo contato, né? Mas eu tive assim o privilégio de vir trabalhar aqui em Tamonte, né? Conhecer a nossa igreja e um povo querido, né? Como a gente vê hoje a irmã Sandra aqui compromissada com a palavra, né? Gente, nós estamos aqui num ambiente e eu fico emocionado de poder conhecer Fred, a Tissa, trabalhando para Jesus, né? Com o mesmo intuito que a gente, o amor que eles têm pela obra, né? Meus corações. Então, que prazer. Eu quero deixar um beijo no coração, desejar um Feliz Natal, né? Ao nosso povo querido que nos ouve, à nossa igreja querida, aos obreiros, né? Que têm nos apoiado, aos que estão apoiando aqui, a Tisso, o Fred, toda a equipe, né, que trabalha aqui em nome do Pai. E isso tem sido uma oportunidade muito maravilhosa, né, de se poder sempre estar falando um tema. E então, carinho também para todas as pessoas que patrocinam esse programa, viu? Que Deus os abençoe e sejam próximos, né? Se eu pudesse deixar para vocês um versículo, deixaria terminando esse ano, né? Citando Hebreus 5:8, né? Sendo ele o filho, foi obediente ao que devia padecer, e quando foi morto consumado, foi a causa da nossa eterna salvação. Mas para o ano de 2026, eu citaria Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, Glória a Deus. E o pastor Rocha, eu quero agradecer e ter a honra hoje de ser liderada por Senhor. De eu posso hoje ser, eu entendi hoje o papel importante de ser coberta, né, de alguma forma por um pastor com uma autoridade na minha vida, na vida do Fred. É uma honra muito grande hoje estar servindo com o Senhor na obra de Deus. Tá muito gratificante, tá bom, pastor? Eu agradeço muito pelo. Essa alegria nossa, né? Muito mais nossa, né? Não, Deus nos presenteou de uma forma muito especial, sabe, irmã Sandra? Vocês são uma bênção nas nossas vidas, pode ter certeza, viu? Foi um presente duplo. Amém, glória a A Deus. Deus toda a glória, né? Quer deixar um abraço também? Não? Então, pessoal, uma boa noite para vocês, um Feliz Natal, que vocês continuem com a gente em 2026.
6 aqui nos fortalecendo juntos no caminho com Cristo, né, Sandra? Amém. 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 Um beijo bem grande. Deus abençoe. pessoal. Paz do Senhor a Feliz Natal. todos. Deus abençoe. Amém. Tchau.